Amém, irmãos? Amém. Bora aplaudir bem forte aí, Jesus. Dá uma salva de palmas aí para Jesus. Aleluia. Abra já sua Bíblia comigo no livro de 1 Coríntios, capítulo 1. 1 Coríntios, capítulo 1. Nós estamos iniciando, nesse mês de abril, um propósito, cujo tema é os feitos notáveis da cruz. Não é uma campanha, mas é uma palavra profética para este mês de abril, e está baseado nesse texto de 1 Coríntios capítulo 1, no versículo 18 em diante. Então, nós vamos ler o versículo 18 em diante. Se você achou, diga amém. Quem é louco aí por Jesus, diga amém. Você é louco por Jesus? É ou não é? Quem se considera um louco por Jesus? Diga assim, então, eu sou louco. Diga para a pessoa do seu lado assim, cuidado comigo. Eu não sou normal. Eu sou louco por Jesus. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem. No versículo 18, 1 Coríntios 1,18. A palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, ou para nós que estamos aqui nessa noite, ela é o poder de Deus. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, e aprove Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Porque os judeus pedem um sinal, e os gregos buscam a sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhe pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados, mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes, e Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça, e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se glorie, glorie-se em quem? No Senhor. Aquele que se glorie, diga isso comigo, aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. Amém? Então vamos orar. Diga assim comigo: Senhor, me ensina a amar a Tua palavra, a amar a pregação da Tua palavra, em nome de Jesus. Sabe, quando nós falamos a respeito dos feitos notáveis da cruz, e a fé ela vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus, o apóstolo Paulo ele era muito confrontado na sua fé, e nesse confronto da fé ele chega a dizer: olha, a palavra da cruz ela é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, ela é o poder de Deus. E aí ele começa a dizer a respeito do poder da pregação do Evangelho da cruz, da pregação da palavra da cruz. Ele fala: olha, a pregação da palavra da cruz é loucura.
os judeus, eles buscam um sinal de que o Messias está por vir. E os gregos, eles buscam a sabedoria dos grandes sábios, Sócrates, Platão e tantos outros filósofos. Então os gregos, eles tinham muito a sua vida firmada em filosofias e sabedorias humanas. Então Paulo, quando ele começa a pregar o Evangelho, as pessoas começam a dizer assim: olha, é loucura isso que você está dizendo. Mais ou menos assim: como pode um tumor sumir? Como pode um cego voltar a enxergar? Como pode um surdo voltar a ouvir? Como pode alguém dizer que moraremos numa cidade celestial com ruas de ouro? Isso é loucura. Então, se isso é loucura, eu quero ser louco por Jesus. Amém? E ser louco por Jesus, nós precisamos entender bem essa definição do que é loucura por Jesus. Loucura por Jesus não é meter um pé da porta de um terreiro de Umbanda e falar assim: o poder de Deus é maior do que o que está neste lugar, porque o Deus que eu prego é o Deus verdadeiro, e sair quebrando tudo. Isso não é loucura por Jesus, isso é insanidade mental. Loucura por Jesus não é entrar na casa de uma pessoa de outra religião dizendo assim: tudo que você crê é besteira, tudo que você crê é bobeira, e sair quebrando, chutando tudo. Isso não é loucura por Jesus. Isso é mais considerado como insanidade mental, ou desconhecimento completo da palavra de Deus. Loucura por Jesus é querer viver intensamente de forma que o agrade diariamente. Loucura por Jesus é dizer: Senhor, eu abro mão dos meus sonhos, eu abro mão dos meus projetos, eu abro mão das minhas vontades para viver os teus sonhos, os teus projetos e as tuas vontades. Isso é loucura por Jesus. E era isso que as pessoas não acreditavam ou não entendiam quando Paulo falava. Como assim você vai largar tudo por esse Jesus? Não precisa. Como assim uma simples oração pode mudar o quadro da vida de uma pessoa? Como assim? A pastora leu aqui Deuteronômio capítulo 8, versículo 2, lá que fala que Deus levou o povo por um caminho de deserto para provar-lhes o coração. Os humilhou, os deixou passar fome, os sustentou com maná, para que eles conhecessem quem era Deus. E o nosso modo de vida precisa refletir a palavra de Deus. E aí o apóstolo Paulo fala assim: não espere que Deus vai escolher os sábios, não espere que Deus vai escolher as pessoas cultas. Não, Deus muitas vezes escolhe o analfabeto para pregar para pessoas letradas, para doutores. E como pode isso? Isso pode por meio do poder de Deus, pelo poder da cruz. Aleluia. Como pode uma pessoa que mal sabe ler, conhece um Deus tão grandioso, muito mais do que pessoas que são estudadas? Eu me lembro uma vez que, quando nós estávamos mudando para Mogi, uma pessoa me disse assim: olha, você vai precisar ler muitos livros, porque a igreja a qual você vai pastorear agora, que era a sede, tem pessoas muito cultas, tem pessoas, tem doutores, tem advogados, tem médicos. E subliminarmente eu pensei assim: o que essa pessoa está querendo dizer? Que eu sou burro? Ou que eu falo, nós fomos, nós viemos, nós voltemos, né? O que ela quis dizer com que eu vou ter que ler muitos livros agora? A Bíblia me é suficiente. Lógico que as leituras agregam conhecimento. As leituras, é muito bom ler livros. Quanto mais se lê, mais se conhece. Mas
Se eu quero conhecer a Deus, eu preciso ter um relacionamento de intimidade com este Deus, então eu preciso ler muito mais a Bíblia. Mas era isso que Paulo estava confrontando. Ainda que o iletrado, ainda que o analfabeto precise pregar a palavra, ele será revestido de um poder tão glorioso que os doutores ficarão boquiabertos com a pregação da palavra. Se for necessário Deus te levar lá num centro de estudos, onde só tem homens e mulheres estudados e doutorados e PhDs, e Deus falar para você, abre a tua boca, pode ter certeza que ali Deus vai te usar com grande poder. Por quê? Porque o poder de Deus não consiste em sabedoria de homens, mas o poder de Deus, ele consiste na pregação do Evangelho, na pregação da palavra da cruz, e é isso que eu quero viver. Aleluia. Diga assim: eu vou pregar a palavra, a tempo e a fora de tempo. E aí nós vamos lendo aqui, mas diz assim no versículo 23, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Então diga para o irmão do seu lado, deixa de chamar de louco. Deixa, alguém falar, você está louco, estou doido, estou pirado mesmo, estou batendo pino, pode falar o que você quiser, porque eu amo este Deus, e eu prego a um Deus, a um Cristo crucificado e ressurreto. Não, mas pela lógica não pode acontecer, não, pela lógica não pode mesmo, mas pelo poder de Deus tudo pode acontecer. Não pela lógica, né? Diz já uma historinha que tinha um professor sentado num jardim, e aí chegou um aluno falando para ele assim: pastor, eu estou maravilhado com a passagem de Êxodo, porque Deus matou os egípcios. Quando o mar se abriu, Israel passou e Deus matou. E aí esse professor, na sua sabedoria e conhecimento, disse: não, calma, o mar não se abriu. Chega um certo tempo que o mar vermelho fica com 2 a 10 centímetros de água. Por isso eles conseguiram atravessar o mar vermelho. E aí o aluno começou a dar glória a Deus e aleluia. E o professor disse: ué, mas não entendi. Eu estou quebrando o conceito de milagre. Ele falou: não, porque agora o milagre é maior. Porque então se o mar não abriu e só tinha 2 a 10 centímetros de água, isso quer dizer que Deus matou um exército afogado em 10 centímetros de água. Que Deus tremendo! Deus maravilhoso é esse Deus que eu sirvo, que afoga um exército em 10 centímetros de água, para ser generoso. Se não foi 2, foi 10. Ou seja, nada apaga os milagres e os grandes feitos de Deus. E como nós vamos falar aqui dos feitos notáveis da cruz, o apóstolo Paulo fala: a pregação da cruz ela é loucura. É loucura quando alguém diz: olha, eu vou à igreja e eu dedico a minha vida à obra de Deus. Irmão, tem gente que nos chama de louco, mas isso é amor ao Evangelho e à palavra da cruz, e é esse Deus maravilhoso. Tem hora que nós falamos: olha, eu vou à igreja porque eu amo a Jesus. Não, você mas não precisa ir na igreja toda hora porque você ama Jesus. Precisa, porque quando eu namorava, eu queria estar todos os dias na casa da minha namorada, porque havia um amor intenso do querer estar. E aí este amor foi crescendo tanto que nós decidimos morar junto. Então o meu amor por Jesus, ele é progressivo até um ponto, ou até o dia de eu ir morar com ele eternamente na glória. E era essa alegria dos apóstolos. As pessoas não entendiam isso. Como assim, cara, você quer morrer? O apóstolo Paulo fala: olha, para mim, eu estou vivendo aqui, eu estou no lucro, mas eu quero mesmo é morrer e morar com o Senhor na glória eternamente. Como? As pessoas, ou o mundo não entende. E aí o apóstolo Paulo, então, pregando aos Coríntios, ele fala: a palavra da cruz ela é loucura para aqueles que estão perecendo, mas para nós
que estamos na igreja, ou que conhecemos a Jesus, que temos um relacionamento com Ele, é poder de Deus. Diga a palavra da cruz, é poder de Deus. E aí Paulo ele fala assim: cadê o sábio? Onde está o escriba? Aonde está o inquiridor deste século? E é interessante que ele diz no versículo 25: porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Se nós somos loucos, Deus é doido. Porque Deus faz cada coisa que os olhos ficam assim: como pode um Deus tão grandioso amar pessoas tão pequeninas? Quando nós nos acharmos grandes demais, nós precisamos aprender que além de nós existe mais 6 bilhões 999 milhões e 999.999 pessoas, agora deve ter mais, espalhadas pelo mundo. Então nós não somos o centro do mundo, nós somos filhos de Deus. E dentre tantas pessoas, Deus continua nos amando nas nossas fraquezas e debilidades. E as pessoas ouvem essa pregação e falam: isso é loucura. Talvez alguém aqui já tenha sido chamado de louco porque é crente. Talvez alguém aqui já tenha sido chamado de louco porque vem à igreja. Talvez alguém aqui já tenha sido chamado de louco porque decidiu orar por um enfermo. Talvez alguém aqui já tenha sido chamado de louco quando não tinha o que comer e o último recurso que tinha era a oração e foi orar e Deus mandou. Talvez alguém aqui já tenha sido chamado de louco quando disse assim: eu vou largar o emprego para viver integralmente na obra de Deus. Eu me lembro que quando eu decidi não trabalhar mais secularmente, trabalhar ou me lançar na obra de Deus, o meu avô era dono da casa que eu morava. Eu tinha alguns meses de casado. E aí, meu avô falou: mas você não vai trabalhar mais? Eu falei: não, vou me dedicar integralmente à obra de Deus. Mas você vai, nas entrelinhas ele dizia: mas como você vai pagar o aluguel? Relaxa que Deus suprirá. Não numa fé inconsequente, não me lancei inconsequentemente, mas Deus havia me dado uma direção, um comando, uma palavra. E quem se move por propósito é sustentado por Deus. Quem se move pelos propósitos de Deus é cuidado por esse Deus. O que nós lemos aqui? Deuteronômio 8:2, que a pastora leu. O povo os hebreus estavam se lançando num propósito de ir para uma nova terra. Deus os levou por um caminho do deserto, mas em todos os momentos Deus os sustentou. Deus não se move por necessidade, Deus se move por propósito. Deus não se move por choramingos, Deus se move por propósito. Deus não se move por influências de pessoas, Deus se move por propósito. Se Ele tem um propósito, Ele vai fazer com que todas as coisas converjam para o propósito. Mas isso é loucura para muitos que estão dentro da igreja, imagine para os que estão fora. E aí Paulo ele diz aqui assim: porque veja, irmãos, versículo 26, né? A vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados, mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus me chamou para confundir homens sábios através da pregação da palavra dele. E nós estamos na igreja, se pudéssemos, deveríamos estar diariamente, mas estamos só 2, 3 vezes por semana, é muito pouco. Mas nós vamos aprendendo de Deus, e nesta comunhão nós vamos sendo ministrados por este Deus. E o mundo não consegue entender isso falando. O mundo não consegue entender da forma que muitas vezes nós agimos.
mas eu quero agir segundo a vontade da palavra de Deus na minha vida. Diga assim: o mundo não vai me entender, mas eu sou doido. Eu sou louco por Jesus. E o ser louco por Jesus significa: olha, eu me lanço nesses propósitos, mesmo sabendo que vão me taxar por louco, eu continuo me lançando nos propósitos, mesmo que não vão entender o que eu estou pregando, eu continuarei pregando o Evangelho da cruz, e os feitos notáveis da cruz. Por que Cristo morreu? Muitas pessoas não conseguem dimensionar a grandeza, e muitas pessoas até mesmo dentro da igreja não conseguem dimensionar a grandeza desta morte de Jesus na cruz. Nem os próprios discípulos conseguiram entender isso. Os discípulos andando com Jesus e Pedro, lá na hora que Jesus começa a contar que ele vai precisar morrer, Pedro fala: não, peraí, Jesus, para com isso, está louco? E aí Jesus fala o que para Pedro? Afasta-se de mim, Satanás. Mas a pregação da cruz para os discípulos se tornou, parecia loucura. Não, Senhor, então se o Senhor for morrer, morrerei contigo. Manda colocar uma cruz lá do seu lado, que eu vou morrer contigo. Nunca diga palavras para Jesus em momentos de precipitação. Nunca faça promessas para Deus, nem em momentos de tristezas excessivas, nem de alegrias excessivas, porque momentos passam e os votos se perpetuam. A pessoa está triste: ah, Deus, se o Senhor curar o fulano, ah, eu faço um voto de não sei o que. Aí o fulano é curado. Ah, então Deus sabe, né? As ditas cujas promessas, né? Nós não precisamos disso, porque Deus não se move pelos votos que nós fazemos, Ele se move pelo amor que Ele tem por nossas vidas. Mas o voto é desafiador. Quando nós fazemos um voto, Salomão, ele escreve isso: olha, se fizeres um voto, não tem problema que faça, mas se fizer, meu irmão, cumpra. Se fizer um voto com Deus, cumpra. É melhor que não faça, mas se fizer, cumpra. Ou seja, não precisa fazer promessa. Já diz o cântico, tem aquele cântico lá que fala: meu Deus não está morto, nem pendurado no madeiro. O meu Deus não é de prata, nem de bronze, nem de ferro. O meu Deus está bem vivo, está olhando para você. O meu Deus quer acabar com este sofrer. Para ser abençoado, não precisa pagar a promessa. Jesus Cristo já morreu por nós, a vitória já é certa. Não é isso que diz cântico? Então não precisa pagar promessa a Deus. Se o Senhor fizer, eu também faço. Se você fizer ou não, Deus vai fazer. E esta é a loucura para o mundo. Como que Deus faz algo sem nada em troca? Como que Deus faz algo baseado somente em amor? Você já foi em aniversário de pessoas que têm uma vida financeira muito boa? Já foi? Quando você vai comprar um presente para essa pessoa, o que você compra? Você fala: vou comprar um colar. Bijuteria? Não, acho que não usa bijuteria. Ah, vou comprar um brinco. Bijuteria, uma pessoa... Já sei, vou comprar uma blusa. Não, mas ela é tão chique, eu vou comprar uma blusa. E é tão difícil, porque não que a pessoa tenha tudo, mas a pessoa às vezes é tão... né? Você fala: puxa vida, o que eu vou dar para essa pessoa? É a mesma coisa a Deus. Ah, Deus, se o Senhor fizer, deixa eu ver o que eu vou te dar. Mas não tem nada que nós venhamos dar a Deus que vai mover o coração dele.
A única coisa que Deus quer de mim e de você é obediência. Diga assim: Deus quer obediência. Deus não quer muita coisa, Deus quer obediência. Obediência à sua palavra, obediência à sua vontade, obediência ao seu propósito. Então o apóstolo Paulo fala assim: cadê os sábios? Tem um louco pregando. Irmão, eu me lembro uma vez, eu estava na Praça da Sé, tinha uma mulher pregando a palavra na Praça da Sé, as minhas filhas estavam comigo, né? A mulher estava pregando com a Bíblia assim, ó, o nariz encostado. Nossa, como essa mulher está lendo a Bíblia? E ela estava lá, e lendo a Bíblia assim, com o nariz encostado na Bíblia. Nossa, que mulher louca. Quem já pensou isso, umas pessoas assim? O cara pregando no trem, uma vez no trem, o cara está sentado com ele, glória a Deus. Ele espera o trem sair da estação e começar a pregar, né? Não dá tempo ninguém descer, né? Aí até outra estação. E aí nós olhamos, e muitas vezes nós que somos crentes, aumentamos o volume da música, enfiamos a cara no livro e fica, meu Deus, que vergonha, nossa, cara xarope. Isto é ser louco por Jesus. Lógico que esse é o amor. Se a pessoa diz, não, que todos que são loucos por Jesus tem que sair pregando doutrina na praça, não. Mas ser louco por Jesus é eu não ter vergonha de falar do Evangelho da cruz a tempo e afora dele. Mas seja na igreja ou fora dela, seja numa praça ou num trem, o meu amor é pregar a palavra de Deus. Lá em Bertioga eu tinha uma ovelha, o Ronaldo, ele chamava Ronaldo, e ele gostava muito de pregar a palavra de Deus. E ele mudou de Bertioga e foi morar em São Mateus. E na época que ele mudou para São Mateus, eu disse para ele, Ronaldo, por que você vai mudar de Bertioga? Ele falou, pastor, porque eu já tentei fazer a obra aqui em Bertioga, mas o meu negócio é pregar no trem. Você está falando sério? Você vai embora? Você prega no ônibus? Não, meu negócio é trem. Eu amo pregar no trem. Você vai embora de uma cidade para pregar, só que não tem trem. Ele disse, pastor, eu sou apaixonado por pregar no trem. Não vai. Deus abençoe sua vida, vai com Jesus. Ele era um homem muito abençoado. E vai, foi ele e a esposa dele mudaram para São Mateus porque ele queria pregar no trem. E se para nós que estamos na igreja olhamos e isso parece loucura, imagine para o mundo. E aí Paulo olha e fala assim, cadê os sábios? Cadê os conhecedores? Deus escolheu as coisas vis e desprezíveis deste mundo para confundir as que não são. Deus escolhe o menor para confundir o maior. Deus escolhe o louco para confundir o sábio. Deus escolhe aquele que não tem valor nenhum para a sociedade, para pregar àqueles que acham que tem valor algum. Por isso que Jesus diz lá em João capítulo 15, versículo 16, não fostes vós que escolhestes a mim, mas fui eu que vos escolhi para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de tudo que você pedir ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Então diga assim, Jesus me escolheu. Mas então se alguém falar para você, você é louco, você fala, sou louco mesmo. Não sou louco porque eu meto o pé na porta de um terreiro de macumba. Não sou louco porque eu entro numa igreja católica berrando. Não, eu sou louco porque eu dedico a minha vida e consagro a minha vida a servir um Deus Todo-Poderoso. E o servir a este Deus Todo-Poderoso respeita o próximo. Tem às vezes ouvindo na internet o pastor falando, porque eu sou louco por Jesus e pá, eu meto o pé na macumba, eu pá, eu meto o pé no católico, eu pá, não, ser louco por Jesus não é isso. Porque o apóstolo Paulo mesmo disse, calma, vai devagar, a sua luta não é contra a carne e contra sangue. A sua luta e a minha luta se trava no reino espiritual. A minha luta não se trava eu entrar dentro de uma igreja católica gritando.
isso não é loucura, isso é insanidade. Ser louco por Jesus é viver uma vida de consagração a Ele. Tem gente que fala assim: ah, eu morreria por Jesus. Morrer por Jesus não é tão difícil. Lógico que tenho medo da morte, aquela expectativa pela morte, mas o mais difícil, ser louco por Jesus, é viver diariamente para Ele, por Ele e por meio dEle. Por isso que Paulo fala aqui no versículo 31, para que, como está escrito, aquele que se glorie, glorie-se em quem? Glorie-se em quem, irmão? Ah, o que você fez é um sucesso. Não, glória a Deus, sucesso é ser bem sucedido naquilo que eu estou empreendendo. Ser uma pessoa de sucesso é eu ser bem sucedido no que eu faço. Mas eu só sou bem sucedido porque o Senhor me capacita a cada dia. Então a glória e a honra é a Ele. Tem gente que fala assim: mas parece que tudo que você toca prospera, é bênção, porque a bênção do Senhor está sobre a minha vida. Se não for a bênção do Senhor sobre a minha vida, eu não conseguiria realizar nada. O material não move o espiritual, mas o espiritual move o material. De uma outra ovelha também lá em Bertioga, que mudou de cidade, e aí nós fomos até a cidade, ele mudou para Itatiba, né? E ele comprou um sítio, não, um sítio acho que era do sogro, mas ele falou: pastor, estou mudando para Itatiba, e eu queria que vocês fossem ungir o sítio. Não tinha carro, né? Eu falei: como que a gente faz? Ele falou: faz assim, eu espero vocês lá. Não, mas como que eu chego? Aí ele ajudou um pouco. Aí nós pegamos o ônibus de Bertioga a Mogi, de Mogi nós pegamos o ônibus até o Carrefour em São Paulo. O pai dele estava esperando a gente em frente ao Carrefour e nos levou até lá. E aí demos uma volta na cidade, né? Procuramos alguma igreja que ele pudesse se adaptar, tudo. E aí nós voltamos na bolera do caminhão, nós quatro, ele com a esposa e eu e minha esposa, ela chacoalhando na bolera do caminhão. Tinha um caminhoneiro, os quatro, 2h30 lá de Itatiba até Bertioga, e a cabine do caminhão chacoalhando, esse mato apertado lá na cabine do caminhão. Aí eu falava para ele: o que o pastor me faz pelo dele? Mas aí depois de um tempo, ele se adaptou a uma igreja lá, e ele falou: pastor, do lado da igreja que eu congrego tem uma outra igreja. Ele era numa cidade vizinha. Ele falou: a igreja tem um templo para 300, de 500 a 300 pessoas sentadas lá, muito bonito o templo, tudo altar de mármore. E ele chegou no domingo, 7 horas da noite, e falou: vou visitar essa igreja, muito bonito. Tinha 10 pessoas de frente do altar. E ele entrou, ele falou para o irmão que estava na porta: que horas começa o culto? É reunião de obreiro, está tendo alguma coisa? Não, isso aqui é o culto hoje. Já começou o culto já. E aquela igreja depois ficou aberta mais 3, 4 meses e fechou. E o que era aquela igreja? Era um empresário que tinha muito dinheiro, alugou um salão, montou uma igreja e vão fazer o negócio acontecer. Irmão, o material não move o espiritual. Se Deus não tem propósito, as coisas não acontecem. E isso é que é loucura de Deus. Ele é aquele que não tem dinheiro, põe uma lona no portão da casa, compra lá 4 banquinhos, no 99, põe lá e o negócio bomba. Aí o outro olha e fala: mas como pode? Não tem estrutura. Como pode? Não tem condições. Mas tem o poder de Deus. Aleluia. Então é isso, irmão, que nós precisamos orar. Senhor, eu quero ter um poder sobre a minha vida. Eu quero o poder do Senhor se manifestando através da minha vida. Eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas eu quero ter o poder de Deus. E se eu tiver o ouro e a prata, glória a Deus também. Quero ter o poder de Deus, que o ouro e a prata nunca substituam o poder de Deus na minha vida. E aquele então que se glorie, glorie-se no Senhor, porque Ele é o recompensador
recompensador daqueles que o buscam. Ele é o doador da vida. Ele que morreu na cruz por mim. Aleluia. E aí Paulo ele fala assim, versículo 30, mas vós sois dele em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção. Então que nós possamos ser loucos realmente por Jesus. Sabe o que é ser louco por Jesus? É viver uma vida consagrada a Ele diariamente. Isso é ser louco por Jesus. Ser louco por Jesus é não ter os valores que o mundo tem. Ser louco por Jesus é não dar importância ao que falam a teu respeito. O que importa é o que Deus pensa ao teu respeito. Isso é ser louco por Jesus. Uma vez uma pessoa chegou para mim e falou assim: pastor, está falando mal de você. Eu falei: tá bom. Não, você não está entendendo, estou falando mal de você. Eu falei: tá bom, entendi, estou falando mal de mim. E? Não, pastor, mas tipo, você não quer saber? Eu falei: não. Não, mas como assim? Estão falando mal, estão denegrindo a sua irmã. Não tem problema. Você não quer saber? Eu falei: não. Ah, mas quem é? Quem é o senhor quer saber? Eu falei: não, também não quero saber. Mas como assim? Você não quer saber? Porque o que me importa é agradar a Deus. E não estou dizendo numa visão mais espiritual, não. Lógico que eu preciso me importar o que dizem a meu respeito. Mas o que precisa realmente importar no meu e no seu coração é o que Deus pensa ao nosso respeito. Lógico que ser louco por Jesus é dar um bom testemunho no que for possível, mas eu não posso agradar todo mundo. Eu não consigo, por mais que eu queira, eu não consigo agradar minha esposa todos os dias. Por mais que eu queira, tem dia que eu deixo minha esposa irritada comigo. Então quem dirá as pessoas que não é minha esposa, que não mora 24 horas comigo, que não está ali diariamente comigo. Mas agora o que estão falando de mal, ou na questão do denegrir a imagem, isso não me importa. O que eu quero é Deus. O que eu quero é buscar a este Deus. E essas coisas que permeiam a sociedade, não importam as coisas más. Eu quero buscar a Deus. Então se coloque em pé para nós orarmos. Diga assim comigo: eu quero ser louco por Jesus. E ser louco por Jesus é as pessoas dizerem: você não se importa o que pensam, ou o que dizem, ou o que estão fazendo por você. Não. Ah, colocar seu nome na boca do sapo. Coitado do sapo, vai ter uma indigestão. Ah, mas você não está vendo que estão maquinando contra você. Olha, eu não sei tudo, mas uma coisa eu sei: o diabo maquina contra mim dia e noite. E ele tem seus enviados na terra. Ele tem seus parceiros na terra. Então não vou dar crédito ao diabo, e nem as parcerias que ele tem feito na terra. Eu quero olhar para Jesus, que é o autor e o consumador da minha fé. E aí quando nós não valorizamos mais essas coisas, as pessoas dizem: mas você é louco. Sou louco por Jesus. Falavam de Jesus todo dia, toda hora. Jesus continuava amando e pregando para aqueles que se levantavam contra ele. Jesus sabia ou não sabia que Judas ia traí-lo? Sim ou não? Sim. Eu sabia. Ele falou: vai trair ainda, coloca comigo no prato. E normalmente aquele que vai trair sempre se acusa. Eu? Tudo você acha, não fui eu. Eu estou acusando. Você acha que foi você? Aí Judas falou: eu? Você está falando que sou eu? Não, eu não disse nada. Mas mesmo assim, Jesus continuou o caminhar com ele, ainda que seja um término de noite só. Então não, na cruz ele amou. Esta é a palavra da cruz, é renúncia. Isso é a palavra da cruz. João capítulo 14, Lucas capítulo 14, versículo 33. Aquele que não renuncia a si mesmo não
pode ser meu discípulo. Então nós vamos orar, e eu quero que você ore declarando isso: Senhor, faz de mim um louco pelo Senhor, que eu tenha loucura por Ti, Jesus, a ponto de largar o pecado, a ponto de abandonar o pecado, a ponto de abandonar algumas amizades. O apóstolo Paulo fala à igreja de Coríntios, se eu não me engano, que as más companhias corrompem os bons costumes. Há tempo de abraçar, tem hora que é tempo do quê? De afastar, de deixar de abraçar. Então, às vezes é loucura a gente fazer algumas coisas por amor a Jesus. Mas isso que é o louco. É nós declararmos isso continuamente: Senhor, eu quero ser louco por Ti. Amém? Vamos orar, vamos declarar isso: Senhor, olha, eu quero ser louco nessa questão de que eu me lanço no Teu propósito, que eu me lanço na Tua vontade, Senhor. Sabe quando eu falo assim: olha, eu sou louco pela minha esposa, é que eu estou disposto. Pode ser um pouco aí. É que eu estou disposto a fazer qualquer coisa por ela. E quando eu digo eu sou louco por Jesus, é que eu tenho que estar disposto a fazer qualquer coisa por Jesus. Amém? Vamos orar, curva a tua cabeça. Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, nós colocamos a nossa vida diante do Senhor. Senhor, como o apóstolo Paulo disse, a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, ó Deus, ela é poder de Deus. A palavra da cruz, ela pode parecer loucura para aqueles que não conhecem o Senhor, mas, ó Deus, para nós que conhecemos, para nós que vivemos na presença do Senhor, nós experimentamos este poder, Senhor. Então, ó Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, eu quero declarar isso nestas semanas, ó Pai, neste tempo, que, Senhor, nós vamos fluir no propósito do Senhor, nós vamos fluir na vontade do Senhor, nós vamos fluir, Senhor, ó Pai, segundo o Teu querer, ó Pai. Senhor, ainda que o mundo nos taxe como louco, ainda que o mundo muitas vezes nos taxe como insano, Senhor, nós amamos o Senhor, e não há peso, não há dor em realizar a Tua obra, em fazer a Tua vontade, se não serve o Teu propósito, ó Deus. E eu quero orar aqui hoje, Senhor, declarando, Senhor, que os feitos do Senhor naquela cruz não foram em vão. Nós entendemos o propósito e nos lançamos, ó Deus, neste propósito. Senhor, que nesta noite o Teu Espírito Santo tenha liberdade para ministrar a cada vida, o Teu Espírito Santo tenha liberdade para ministrar em cada coração, em nome de Jesus. A Ele a glória para sempre. Amém. A Ele agora, declare isso.